Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Cosme Laurindo da Silva. Nós ainda não começamos a conversar sobre o livro Sorrindo para a Vida, mas já nós vamos falar sobre esse livro que traz uma história muito interessante e estimuladora para algumas pessoas. Vocês já vão entender por quê. Mas antes de nós retomarmos essa questão, nós queremos convidar você a ser um divulgador da doutrina dos Espíritos, para que mais pessoas tenham acesso a essa doutrina, ao consolo, ao esclarecimento, a histórias como a do Cosme, que nos traz um aprendizado, que nos traz um estímulo para vencer as nossas dificuldades. Você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Você colabora para um mundo melhor e se felicita, porque quando nós ajudamos, quando nós agimos no bem, nós nos sentimos bem. 0800 12 18 38. Nós agradecemos a sua participação. Bom, Cosme, vamos ver como que você chegou no Espiritismo para chegar no livro, né? Nós estamos fazendo uma história aqui para você chegar no livro. Esse foi o primeiro livro que você psicografou? O primeiro foi o Duda, na Cidade das Flores. Sim. Então, e depois nós vamos até comentar, porque será o destaque de outros programas, né? Ok. Mas como é que você passou, então, da Umbanda, porque a Umbanda tem um processo um pouco diferente do Espiritismo que é pautado pela codificação Allan Kardec, né? Então, conta para nós. Até conhecer a doutrina dos Espíritos foi uma assim, eu digo que até muito tempo longo, porque eu vim do Nordeste, eu era bem novo, passei muito tempo aqui em São Paulo, a vida foi muito difícil, mas graças a Deus, hoje vencida, né? Graças a Deus, com muito trabalho, nunca fumei, nunca bebi, eu nunca fui pessoas assim, e aí... Você não se desvirtuou pela dificuldade, isso é interessante. Pelo contrário, mesmo eu dormindo em cemitério, eu dormi 3 noites no cemitério, dormi na rua algumas vezes, nunca bebi, nunca fumei, porque eu falei, poxa, para mim, eu sou lindo, maravilhoso, não que eu seja, porque Deus me vê assim, Deus me permite que eu seja assim. Sim. Então não tem motivo para estar se agredindo, né? Uma vez que Deus me deu oportunidade, porque é tão difícil nós termos essas oportunidades, não é? E aí eu vim para São Paulo, foi muito trabalho, e aí eu conheci a doutrina dos Espíritos como? Eu estava na Umbanda, né? E na Umbanda eu conheci um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vim do Nordeste, quando eu vinha com 13 anos, minha mãe perguntou para mim o que era que eu vinha ver em São Paulo. Filho, o que você vai ver em São Paulo? Aí eu falei, mãe, eu quero livros. Porque quando eu estava doente com 11 anos, ela me levou para a capital, Maceió, e eu conheci a livraria. Eu nunca vi tantos livros reunidos no mesmo lugar. Sim. E eu falei, não, eu quero livro. E eu falei que eu vinha para cá livros, que eu gostava de livros e flores. Então as flores que eu encontrei foi no cemitério e os livros foram os jornais que eu encontrei para me cobrir. Mas mesmo assim eu falei, não, meu foco é esse. E aí eu comecei a frequentar a Umbanda, porque desde do Nordeste, eu costumo falar que todas as religiões são importantes, porque senão Deus não permitiria. Sim, né? Sim. E aí eu conheci o Evangelho segundo o Espiritismo, que a pessoa trouxe, e eu levei para casa. Só que eu não consegui ler, porque eu estava com muito sono. No dia seguinte, a pessoa pediu. E aí, outro dia, ele chegou com o que é o Espiritismo, o livro do Allan Kardec. Aí ele me emprestou, eu li por 3 vezes na mesma noite. Aí eu falei, você não dormiu essa noite, então? Não dormi, eu fui trabalhar, eu falei, eu vou procurar um lugar, né? Então, onde eu possa me esclarecer, eu quero saber. Então, a literatura, ela permite que você fique com vontade, cada vez que você lê, vontade. E as pessoas perguntam, você gosta mais de quê? Eu falei, eu gosto mais de livro que de comer, porque eu não como tanto. E aí me passaram o endereço da Casa Espírita, que é a 3 de outubro, na Lapa, e eu fui lá e não achei. E eu fiquei na Umbanda estudando esse livro, comecei a ir em sebo, livraria e tal, e aí depois eu encontrei a casa, e aí eu comecei a estudar, né? Entrei em novembro de 2009 e comecei a estudar. E está lá até hoje? Estou lá até hoje. Muito bom, muito bom. É interessante que eu tenho uma tia que trabalhava no 3 de outubro, mas agora ela está adoentada, então ela parou. Mas acho que se você comentar, depois eu até dou o nome dela, se você comentar lá, eles vão lembrar dela. Bom, aí como é que você descobriu que você podia escrever livros? Quando eu estava na 3 de outubro, eu comecei a 3 de outubro, eu não comecei
pelos estudos, eu comecei pela mocidade. Sim. E em 2001, teve um encontro de mocidade ali em Osasco, com mais de 300 jovens. Certo. E aí falaram, olha, vamos, cada grupo de mocidade, que era da 3 de outubro, vamos escrever um trecho para a gente ler aqui no palco e tal. E aí o nosso grupo, 2 pessoas leram, escreveram, de cada grupo escreveu. Sim. E do meu grupo, o meu foi escolhido. Eu falei, puxa, legal. Legal. Aí eu cheguei em casa e falei, eu posso pensar em alguma coisa. Aí eu cheguei e tinha um espírito que conversava bastante, o espírito Salete Dias, eu falei, eu quero escrever um livro. Ela falou, perfeito, pode escrever. Aí fiquei tentando, um mês, ela falou, cadê, já escreveu? Aí eu falei, não, você não me ajudou. Ela falou, não, você falou que você ia escrever. Você então, não pediu. O espírito, ele entende o que você fala. Sim. Não, você falou que ia escrever, então você não pediu. Se eu podia te auxiliar, se nós tínhamos alguma coisa direcionado à literatura jovem, à literatura espírita. E você não perguntou. Como você não perguntou, eu deixei você se virar, entre aspas, né? Então é bem legal. O bom porque o espírito, nós conversamos de nós encarnado para espírito normal, natural. Brincamos, ríamos dentro de um padrão de respeito e equilíbrio bem legal de ambas partes, sim, né? Sim, muito bom. Você sabe que eu queria ver, sabe, Cosme? Eu queria ver você conversando com o espírito. Mas eu não vou conseguir vê-lo, né? Como não, você vê. É verdade. Mas é interessante. Bom, e aí você então, daí a espírito Salete Dias, não é isso? Sim, sim. Começou a ditar para você, é isso? Não, ainda passou um tempo e eu falei, puxa, eu queria ter um sonho, queria escrever um livro. Ele falou, não, vai sonhando, só que vai estudando. Vai estudando. E aí teve um concurso na 3 de outubro, acho que foi em 98, e juvenil, de várias categorias, e eu cheguei para ela e falei, olha, vai ter um concurso, vamos fazer infantil? É só 15 páginas, tal, vamos fazer. Ela falou, vou pensar. Eu falei, não, eu vou começar hoje. Ela falou, tá bom. E aí não passou nada. Aí eu peguei, fui para casa, voltei, falei, olha, não venha mais aqui. Morava na época numa escada, ela estava sentada. Falei, não venha mais aqui, você não quer me ajudar. Ela falou, não, você falou que vai fazer, deixa você fazer. Aí antes eu fiz um livro quase 300 páginas. Ela pegou e falou, joga tudo fora que saía tudo, sabe? Aí começou, aí depois nesse concurso, aí eu cheguei em casa e falou, agora vamos, às 9 da noite nós vamos fazer alguma coisa. Aí eu sentei, foi o que a gente fez, o Fantasma do Nosso Jardim, né, que eu reeditei como Lege agora, editora, Fantasma do Nosso Jardim, e aí eu fui vencedor do primeiro lugar na categoria juvenil, infantil. Aí depois veio o Duda, e aí veio os outros. Muito bom. Nós vamos continuar falando um pouco mais agora, mais especificamente do livro, né? Tá. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.